Agora aqui eu vou falar um pouquinho sobre justamente a hemorragia digestiva alta varicosa, focando um pouquinho no que veio do Baveno 6, né? Bom, o que é o Baveno? Nós sabemos assim que da cirrose, da doença hepática crônica, surge a hipertensão portal, que é, na verdade, a principal complicação da doença hepática crônica. Porque as doenças mais graves, as complicações mais graves do cirrótico, na maioria delas vêm em decorrência da hipertensão portal. Então, a ascite, a hemorragia digestiva, as alterações de função renal, etc. Tudo é secundário à hipertensão portal. O Baveno teve, na cidade de Baveno, uma reunião de consenso, que eles fizeram o Baveno 1, e aí e agora a gente está no Baveno 6, que foi em 2015. E que nesse Baveno 6 veio a importância que justamente eles fizeram uma abordagem, como a gente vai estar falando, mostrando aqui um pouquinho, de algumas coisas mais pontuais, conceituais que eles fizeram e algumas pequenas modificações em cima do Baveno 5. Então, a hipertensão portal está associada às complicações mais graves da cirrose hepática, incluindo aí a ascite, a encefalopatia hepática, o sangramento varicoso, tanto de varizes esofagianas quanto varizes gástricas também. E sempre lembrando que o sangramento varicoso é uma emergência clínica e está associado às alta taxa de mortalidade a despeito de todos os avanços nas terapias atuais. Então, o sangramento por varize é sempre uma coisa desesperadora, né? A gente entra para fazer uma endoscopia, quando você vê aquele vaso sangrando ativamente, dá um testa coronária, né? No Baveno 6, eles tentaram fazer uma estratificação de risco e uma individualização do cuidado da hipertensão portal. Estão tentando identificar alguns grupos de pacientes em que eu tenho que ser mais agressivo ou menos agressivo. E nessa reunião de Baveno, os principais pontos de discussão deles foi justamente isso aí. Método para rastreio e vigilância das varizes gastroesofágicas e da hipertensão portal. Impacto do tratamento etiológico da cirrose na hipertensão portal. Prevenção primária da descompensação, manejo do sangramento agudo e prevenção da recorrência. E outros eventos de descompensação hepática e doenças vasculares do fígado, que até eu não vou falar nessa aula, porque eu acho que acaba fugindo um pouquinho do escopo da hemorragia varicosa. Porque aqui eles abordam lá mais uma parte de doenças veno-oclusivas hepáticas, trombose, porta, etc. Então eu acabei não abordando aqui. A gente vai ficar um pouquinho mais com essa parte de cima. Um dos pontos de discussão foi justamente o termo, né, a avaliação e a criação do termo de doença hepática crônica avançada compensada. O que é isso? São aqueles pacientes que têm uma doença hepática já crônica, já no estadiamento um pouco mais avançado, mas que o paciente está estável, ele não está tendo descompensações maiores. Esse é um paciente que ele evolui de uma forma mais branda do que aquele paciente que já vem apresentando complicações, ascite, encefalopatia, etc. Então esse é um paciente que eu tenho que saber identificá-lo para poder tentar medidas mais preventivas dele para diminuir a progressão e diminuir as complicações dele mais para frente. Para tanto, eu posso tentar usar alguns métodos, né? A boa parte desses métodos são invasivos, mas você está tentando, e justamente no Baveno tentou ver alguns métodos não invasivos que permitissem identificar a doença hepática avançada em fases mais precoces e principalmente em pacientes assintomáticos, para que a gente possa intervir de forma mais adequada. Esse grupo de pacientes reflete melhor o espectro dinâmico do processo de evolução de fibrose avançada para cirrose. Tá? Então, eu tenho aqueles pacientes que às vezes têm uma fibrose já muito avançada, mas que não chega a ter aquelas complicações todas da cirrose. Então, é um pacientinho que eu tenho que
trabalhar com ele, que eu consigo às vezes estar segurando, manejando ele melhor. E sempre muito importante que esses pacientes com doença hepática mais avançada sejam triados para centros de referência para uma melhor abordagem desse grupo. Uma coisa que eles chamam a atenção é justamente da presença de uma hipertensão portal clinicamente significativa. O que é isso? Eles consideram como uma hipertensão portal clinicamente significativa quando o gradiente venoso de hipertensão portal está acima de 10 milímetros de mercúrio. Então isso é uma diferença entre o valor estimado na parte hepática e na suprahepática. Para poder fazer essa mensuração de uma forma objetiva, eu tenho que cateterizar o sistema porta, fazer uma mensuração da pressão encravada e fazer uma mensuração pela veia hepática dessa pressão. Aí eu faria um gradiente. Quando esse gradiente é acima de 10, ele está associado ao surgimento de varize de esôfago, de outras varizes e do risco maior de complicação desse paciente, porque aí ele já teria essa hipertensão portal clinicamente significativa. Como a gente viu, fazer essa mensuração não é uma coisa simples e é uma coisa arriscada. Então a gente geralmente não trabalha muito com isso. Aqui eles tentaram ver algumas formas de eu tentar chegar à conclusão de que tem essa hipertensão portal clinicamente significativa. Os pacientes sem hipertensão clinicamente significativa, eles geralmente não têm varizes, porque eu preciso desse gradiente maior do que 10 para formar a varize. E é um grupo de pacientes que tem baixo risco de desenvolver varize nos próximos 5 anos. É por isso que a gente sempre tem aquela característica de nem todo paciente cirrótico tem varize no momento do diagnóstico. Na verdade, mais da metade deles pode até não ter varize naquele momento do diagnóstico, né? Claro que eles vão desenvolvendo isso depois na sequência. Em pacientes com a doença hepática crônica avançada compensada, que a gente falou anteriormente, causada por vírus, a tentativa de identificar o grupo que tem uma hipertensão portal clinicamente significativa pode ser talvez pela elastografia, né, em que eu não vou ter um método invasivo para poder estar fazendo. Naqueles pacientes que têm pela elastografia uma densidade maior ali, um KPA maior ou igual a 20 a 25, combinada ou não com plaquetas, o tamanho do baço sugere, e tamanho do baço. Então, paciente que tem um KPA alto, pode ter ou não plaquetopenia, e tem um baço grande, muito provavelmente esse paciente tem uma hipertensão portal clinicamente significativa. Já se esse KPA for menor do que 20, tá? E eu tiver plaquetas normais, maior do que 150 mil, é baixo o risco de ter varize esofágica e esses pacientes normalmente não necessitam de um tratamento ali naquele momento. Então, nos pacientes com doença hepática por vírus, eu consigo estar vendo isso de uma forma mais objetiva. Transpor isso para outras etiologias precisa ser melhor estudado. O acompanhamento de pacientes com varizes esofagianas. Como é que a gente vai estar fazendo isso? Nos primeiros consensos lá, eles pegavam pacientes sem varize, colocavam paciente sem varize, você vai repetir a endoscopia com mais ou menos 2 anos. Varize de fina, você repetiria com mais ou menos 1 ano. Agora, no Barveno 6, eles fizeram uma estratificação disso. Se eu tenho um paciente com uma doença hepática compensada, sem varize de esôfago, porém, ele ainda continua com agressão hepática continuada, ou seja, o vírus está presente, ele continua bebendo, ele tem a agressão continuada. Eu vou repetir essa endoscopia em 2 anos para ver se surgiu a varize, tá? Já naqueles pacientes clinicamente compensados, com varizes finas, porém, eu consegui tirar a agressão hepática dele,
Varizes finas, porém com agressão continuada, eu vou repetir isso anualmente. Já nos pacientes sem varize e que eu consegui remover o fator ali de comorbidade, de agressão hepática continuada, eu posso repetir essa endoscopia a cada 3 anos. E naqueles pacientes com varizes finas e que eu consegui remover esse fator, eu posso repetir a cada 2 anos. Então aqui é uma forma de tentar racionalizar o acompanhamento endoscópico. Se eu já tenho varize de médio ou grosso calibre, geralmente eu não preciso repetir a endoscopia, porque esse paciente já vai ter a indicação da profilaxia primária lá. O repetir a endoscopia normalmente não vai me trazer informações maiores, a não ser que tenha alguma outra indicação, ou a não ser que eu esteja tentando modificar a profilaxia primária desses pacientes. Uma coisa que eles trabalharam muito também lá é o impacto do tratamento etiológico. Aquele paciente que eu consigo tirar o agente etiológico dele, ou seja, o paciente parou de beber, eu consegui tratar o vírus, tratei a hemocromatose, esse paciente vai ter uma redução na hipertensão portal e uma diminuição nas complicações na sequência. Paciente cirrótico obeso, independente da etiologia da doença hepática, ele normalmente tem uma piora na sua história natural. Então o nosso paciente cirrótico obeso, ele tem que ser estimulado a perder peso, tá? Independente de etiologia dele. Sempre encorajar a abstinência alcoólica, mesmo que a cirrose dele não seja por álcool. O paciente cirrótico não pode beber. O uso de estatinas em casos selecionados parece ser promissor, mas eles lá colocam uma ressalva que isso ainda precisa ser melhor estudado. E a outra faceta da obesidade, que é a desnutrição e a sarcopenia, ela está associada ao aumento de cefalopatia, aumento da chance de ascite, infecção e diminuição da sobrevida. Então eu tenho que melhorar o estado nutricional do paciente. Então o cirrótico ele tem que ter uma nutrição melhor, mas não pode ser obeso, né? Trabalhar isso aí nesse paciente. Profilaxia primária, quer seja das varizes de esôfago quanto das varizes gástricas aqui, né? Bom, profilaxia primária em varizes de esôfago ausentes ou varizes finas. Não há indicação de uso do beta-bloqueador para prevenir a formação das varizes de esôfago, tá? Então, não dá, se o paciente não tem varize, eu não preciso usar beta-bloqueador para ele, imaginando que isso vai fazer com que retarde o começo das varizes. Isso não tem sentido. Pacientes com varizes finas que apresentem manchas vermelhas ou pacientes clinicamente mais graves que têm um risco maior de sangramento, esses pacientes, mesmo tendo as varizes finas, são candidatos ao tratamento profilático primário aí com os beta-bloqueadores, tá? Geralmente, a gente acaba usando os beta-bloqueadores não seletivos, o clássico propanolol. A gente vai estar vendo que aqui tem espaço, às vezes, para o carvedilol também. Já aqueles pacientes com varizes finas, sem sinais de aumento de risco, né, podem ser tratados com beta-bloqueador para prevenir o sangramento. Então, o paciente com varize fina poderia se beneficiar, mas isso ainda não é uma coisa de completo consenso, tá? Então, eu não tenho indicação de usar beta-bloqueador para prevenir a formação de varizes. Eu vou estar usando o beta-bloqueador nos pacientes com varizes finas que tenham sinais vermelhos ou nos pacientes com Child-Pugh mais avançado. Varizes já de médio e grosso calibre, aí tanto os beta-bloqueadores não seletivos quanto a ligadura elástica são recomendados para profilaxia primária do sangramento. Posso lançar mão de um ou de outro. Ligadura elástica, escleroterapia não. Escleroterapia não é indicado para profilaxia primária. Escleroterapia, os trabalhos sugeriram um aumento de mortalidade quando usado para profilaxia primária.
escleroterapia tem valor na profilaxia secundária, na primária não. A escolha de qual método que a gente vai estar fazendo vai depender das características locais, de preferência do paciente, de presença de contraindicações ou eventos adversos a algum desses métodos. E, perdão, na profilaxia primária, o Carvedilol, que é um beta-bloqueador seletivo, ele mostrou ser mais efetivo que os beta-bloqueadores não seletivos. Foi mais efetivo que o propanolol, que o atenolol, na redução do gradiente de pressão venosa hepática. Porém, também ainda precisariam de alguns estudos para ver se isso realmente traz um impacto maior de mortalidade. Ou seja, na profilaxia primária, tá, eu posso usar o Carvedilol. Então, quando eu tenho pacientes, às vezes, por exemplo, um DPOC, algum outro paciente que tem uma contraindicação para o uso do beta-bloqueador não seletivo, eu posso usar o Carvedilol. Só que vocês vão ver que eu vou voltar isso para frente, lá no consenso eles colocam que o Carvedilol ainda não tem recomendação para profilaxia secundária, tá? Então ele está indicado na primária, mas ainda não há subsídio para dizer que ele seja efetivo na secundária. As varizes gástricas. Um estudo sugeriu que o uso do cianocrilato nesses pacientes seria mais efetivo do que o uso do beta-bloqueador na prevenção do primeiro sangramento, tá? Principalmente naquelas varizes gástricas tipo 2 e as varizes gástricas isoladas tipo 1 de grosso calibre. GOV tipo 2, então são as varizes gastroesofágicas que vêm do esôfago, ela é uma continuação da varize esofagiana, só que ela desce para a grande curvatura. A GOV tipo 1 é aquela varize que sai e segue a pequena curvatura, tá? Então são as varizes gastroesofágicas. Então é o GOV. As varizes gastro-isoladas, elas são aquelas varizes que não têm comunicação com o cardio do paciente. Então ela pode ser o GOV tipo 1, que ela está mais relacionada ao fundo gástrico, e a tipo 2, que ela pode acontecer em outras partes do estômago aí. Então, por exemplo, a trombose porta seletiva num paciente com pancreatite crônica, ela te dá umas GOV, umas varizes gastro isoladas tipo 2 ali, tá? Então, esse estudo sugeriu que dos pacientes com GOV tipo 2 e varize gástrica isolada tipo 1, de grosso calibre, o uso do cianocrilato talvez seja uma medida mais efetiva do que o beta-bloqueador na prevenção primária. Mas ainda há uma necessidade de maiores estudos para confirmar isso aí. Mas é uma coisa que já vem apontando aí o Baveno 6. O uso de beta-bloqueador em cirrose avançada é uma coisa que é complicada e é questionável a segurança desse beta-bloqueador, né? Antigamente a gente usava muito beta-bloqueador em todo o mundo, tal, mas aí tem se visto que principalmente aqueles pacientes com doença mais avançada, o beta-bloqueador pode ter alguns malefícios. Lembrando que o paciente com Child C, muitos deles, eles podem ter uma resposta ao beta-bloqueador, fazer um beta-bloqueio, mas essa resposta não significa uma diminuição importante da pressão venosa lá no sistema porta. Então ele poderia ser de risco ainda de sangramento. E além disso, principalmente esses pacientes, às vezes eu posso ter alterações de perfusão renal, ascites refratárias, em que o beta-bloqueador, aí, principalmente por ação do sistema renina-angiotensina, ele pode piorar esse quadro e às vezes agravar. Então é questionável a segurança do beta-bloqueador não seletivo no paciente com cirrose avançada. As contraindicações ao uso do beta-bloqueador não seletivo devem ser monitoradas durante a evolução da doença. Ou seja, o meu paciente não tem contraindicação, eu entrei com a medicação, eu não vou ficar tranquilo. Pode ser que pela evolução dele eu tenha que suspender essa medicação lá na frente.
E tem uma especial atenção aos pacientes com ascite refratária. Nesses pacientes, a redução da dose ou a descontinuação do beta-bloqueador deve ser considerada. Em alguns casos, quando eu conseguir resolver essa parte, eu posso até pensar em retomá-los. Mas eu tenho que pensar em suspendê-lo, principalmente naqueles pacientes que desenvolverem alteração, piora na função renal e uma queda importante da pressão arterial. Aí eu vou estar pensando em suspender o beta-bloqueador. Como a gente falou, se o beta-bloqueador não seletivo for suspenso, esse é um paciente que deve realizar a profilaxia com a ligadura elástica de varizes. O sangramento agudo. Lembrar sempre, isso aqui tem que ser uma associação sempre muito importante. O risco de infecção bacteriana nesses pacientes é alto, então a antibiótico terapia deve ser instituída já na admissão desse paciente. A antibiótico profilaxia é importante nesse grupo de pacientes. Lembrando que mais ou menos 20% já internam a infecção e mais ou menos 30% vão desenvolver uma infecção bacteriana durante a internação. Ou seja, o meu cirrótico que interna com uma hemorragia digestiva, mais ou menos a metade deles vai ter infecção bacteriana durante a internação. Isso é muito importante e por isso que eu tenho que estar atento à antibiótico profilaxia neles. O risco de infecção e mortalidade é muito baixo nos pacientes com Child-Pugh A. Então, alguns autores têm sugerido que talvez os pacientes com Child-Pugh A eu não necessitasse usar antibiótico profilaxia. Só que não há um consenso. Hoje ainda é recomendado o uso da antibiótico profilaxia nesses pacientes. O melhor regime vai depender das características locais dos pacientes e suscetibilidade antimicrobiana local. Tá? E pacientes com uma cirrose mais avançada ou em pacientes com hospitais em que a prevalência de resistência bacteriana à quinolona é alta, ou em pacientes que já vinham usando uma quinolona para a profilaxia de alguma infecção, eu posso lançar a mão da ceftriaxona 1 grama EV por dia nessa profilaxia primária aqui da infecção nesses pacientes quando eles internam. Uma coisa que eu tenho visto muito nos nossos pacientes ali no Hospital Geral é que a maioria deles, quando vêm para nós, eles já vêm normalmente de um CAIS ou de um UPA ou de alguma outra unidade. Uma boa parte deles não respondem às cefalosporinas. Até porque a gente tem tido basicamente só cefalosporina para usar nesses pacientes lá nas unidades básicas. Então, esses pacientes chegam para nós já com alguma infecção, geralmente a gente acaba tendo que pular uma etapa de antibiótico terapia, né, Maíra? A gente tem pego isso com uma certa frequência. Então, assim, é uma coisa que a gente até trabalha com o residente, fala, olha, isso aqui não é o usual, o normal é usar tal antibiótico, só que na experiência local não tem funcionado assim, né? Então, às vezes a gente tem que lançar mão de outros antibióticos aí nesses pacientes. A prevenção da encefalopatia é importante aí também, e ela pode ser usada tanto com a lactulose. No nosso meio a gente não tem a rifaximina, que é uma droga que tem uma bactéria, que é um antibiótico de ação local no intestino, ele não tem uma ação sistêmica maior e que poderia prevenir a encefalopatia no cirrótico com hemorragia digestiva alta. As drogas vasoativas sempre ser iniciadas quando a gente está suspeitando de uma hemorragia varicosa, né? E iniciar com essas drogas mesmo antes da endoscopia, até porque ela consegue nos ajudar a fazer endoscopia. Tem trabalhos que sugerem que a efetividade da parada do sangramento é similar entre endoscopia e droga vasoativa. Claro que o paciente que fez só a droga vasoativa vai tender a ressangrar mais do que o paciente que fez um tratamento endoscópico. Então o paciente internou com suspeita com hemorragia digestiva, suspeitando de ser de doença varicosa, entra com a droga vasoativa. Se não for, suspende depois da endoscopia.
mas entra, isso já vai facilitar a endoscopia e vai trabalhar melhor os pacientes. Sempre usar as drogas vasoativas combinadas com endoscopia. E essa droga vasoativa vai ser mantida até mais ou menos o 5º dia, tá? Normalmente o que a gente costuma ter mais disponível nos nossos locais é o octreotide, né? Temos agora conseguido de uma frequência um pouquinho maior a terlipressina, que acaba tendo algumas vantagens do que o octreotide em outras características do cirrótico, mas eu tenho que ter muito cuidado com a terlipressina naqueles pacientes que têm algumas doenças isquêmicas vasculares, porque eu posso ter um agravamento disso aí. Então, monitorar isso. A somatostatina é uma droga muito boa, só que normalmente ela é cara e a gente acaba não tendo muito acesso. Antigamente se usava um pouco mais a vasopressina com o nitrato, hoje a gente já não usa mais isso aí, tá? E lembrar que o paciente com terlipressina eu tenho que monitorar esse risco de isquemia e também monitorar o sódio dele. É comum eles fazerem uma hiponatremia. E o tratamento endoscópico deles? Na ausência de contraindicação, poderia-se tentar usar a eritromicina, que tem uma ação procinética nesse tubo digestivo alto, que isso poderia diminuir a quantidade de coágulo ali no estômago, facilitando a realização da endoscopia. Então, aquilo que a gente usava antes de passar a sonda para poder lavar, é uma coisa que hoje já não se usa mais. Podemos, às vezes, lançar a mão da eritromicina. Alguns adesivos teciduais, né, principalmente o cianocrilato ali, são recomendados para as varizes gástricas isoladas e principalmente para as varizes gástricas esofágicas tipo 2. Normalmente as gastroesofágicas tipo 1 respondem ao esquema que a gente usa para o tratamento da varize de esôfago. Ou eu posso, às vezes, estar lançando mão da ligadura também nessas varizes tipo 1 ali. Então, a ligadura elástica ou o adesivo pode ser utilizados na varize gástrica gastroesofágica tipo 1. E a prevenção do ressangramento das varizes gástricas, eu tenho que considerar a injeção de novo agente adesivo. Então, estou com varize gástrica que sangrou, posso fazer. Se eu repito a endoscopia um tempo depois ainda tem alguma varize mais residual, eu posso tentar fazer uma nova injeção. Ou esse paciente pode entrar para uma profilaxia secundária usando o beta-bloqueador. E se essas coisas não estão sendo efetivas ou esse sangramento é muito grande, eu posso considerar esse paciente também para TIPS. Então o TIPS, ele normalmente não é muito utilizado, ele é mais um tratamento ponte para o transplante, mas em alguns casos a gente pode usar. Aqui no Baveno eles também sugerem alguns momentos que eu posso usar o TIPS, que seria uma passagem, eu vou usar ele com uma passagem precoce, né? Então nas primeiras até 72 horas, às vezes até nas primeiras 24 horas, se eu tiver disponibilidade disso. Isso está um pouco fora da nossa realidade, né? Ele pode ser considerado, então, naqueles pacientes com varizes de esôfago ou pacientes com varizes gastroesofágicas e que têm um alto risco de falha terapêutica ou após o tratamento farmacológico e endoscópico inicial não ter efetivado ou não ter sido efetivo no controle do sangramento. Os pacientes que têm um sangramento persistente, mesmo com o uso combinado da terapia farmacológica e endoscópica, eles podem ser tratados com TIPS. Só que lembrando sempre que normalmente isso aí eu vou usar ele como uma ponte para o transplante hepático. E pacientes que têm ressangramento da hemorragia varicosa precoce, menor do que 5 dias, deve ser tratado com nova endoscopia. Porém, se continuar sangrando ou tiver um sangramento mais grave, esse é um paciente com TIPS, candidato também ao uso de TIPS. Tá? Algumas outras considerações. O balão ainda pode ser utilizado, tá? Geralmente ele é um método que a gente tem usado cada vez menos, mas quando eu tenho algum sangramento que eu não estou conseguindo fazer uma terapia endoscópica ali naquele momento, eu posso passar o balão e preparar para fazer a endoscopia depois.
lembrando que ele tem altas taxas de complicações e que ele deve ser usado somente para sangramento esofágico refratário como uma ponte para o tratamento endoscópico depois na sequência. O balão pode ficar no máximo 24 horas do paciente. Depois de 24 horas, eu vou tirar esse balão para poder fazer a terapia endoscópica. Não vou deixar esse balão por mais tempo ali. Então, os pacientes devem ficar sempre em UTI, tá? Evitar de usar balão com o paciente fora de UTI, porque ele pode migrar, pode ter alguma lesão maior. E também considerar, às vezes, a intubação orotraqueal nesses pacientes. Em alguns casos isolados, alguns autores têm, quando você tem uma dificuldade maior do controle desse sangramento varicoso, você poderia tentar usar uma prótese autoexpansiva recoberta nesses pacientes, em que ela, no momento que ela expande, ela acaba comprimindo essas varizes e isso poderia ser efetivo no tratamento. Então, isso poderia ser uma opção segura e eficaz ao invés de usar o balão em pacientes com sangramento por varizes de esôfago refratário ao tratamento. Uma dificuldade aí é que, às vezes, depois, no momento de tirar essas varizes, essa prótese, que às vezes pode ser uma causa de sangramento também. Profilaxia secundária. A prevenção do ressangramento. A primeira linha de tratamento é a combinação do beta-bloqueador e ligadura. Tá? Então, assim, a ligadura parece ser um pouco melhor do que o beta-bloqueador na profilaxia secundária, e os dois juntos parecem ser melhor que ambos isolados. Os trabalhos não conseguem mostrar uma grande diferença nisso, ou não conseguem mostrar uma diferença estatisticamente significativa, porque a gente precisa de um N muito grande. Mas o recomendado, já no mesmo Baveno anterior e agora reforçado, é que a gente vai associar o beta-bloqueador e a ligadura, a não ser que esse paciente tenha alguma contraindicação para um dos dois métodos. Então, a ligadura não deve ser usada como monoterapia, a menos que o paciente tenha alguma contraindicação ou não tolere o uso do beta-bloqueador. Os beta-bloqueadores devem ser usados como monoterapia em pacientes que não querem ou que não toleram a ligadura elástica. Tem paciente que fica em pânico, tem muita dor, tem desconforto, não gosta da ligadura. Aí você poderia usar isso de uma forma isolado. E em casos de falha dessa parte toda, o TIPS é uma indicação para esses casos. O Carvedilol ainda não está recomendado aqui. Como a gente comentou anteriormente, o Carvedilol está indicado na profilaxia primária, mas na secundária a gente ainda não tem estudos. Vocês veem que em nenhum momento aqui o Baveno fala mais da esclerose de varizes, né? Eles trabalham com ligadura mesmo. O beta-bloqueador não seletivo deve ser usado com cautela, sempre monitorar a pressão, o sódio sérico e a creatinina naqueles pacientes que têm uma ascite refratária. Sempre pensar em reduzir ou suspender o beta-bloqueador naqueles pacientes que a pressão sistólica estiver menor do que 90, sódio menor do que 130 ou que esteja apresentando alguma lesão renal, né? Não se sabe muito bem qual seria a consequência dessa suspensão, se isso ajudaria a melhorar, como é que ficaria a questão do risco, mas é uma indicação aí. E se eu tenho um fator claro, precipitante disso aqui, e eu consigo retirar esse fator, eu posso tentar reintroduzir o beta-bloqueador, só que sempre monitorando isso aqui bem. E lembrar que aqui eu posso considerar o TIPS nesses pacientes que não são tolerantes aos beta-bloqueadores. Paciente com gastropatia da hipertensão portal. O beta-bloqueador é o tratamento de primeira linha para prevenção do ressangramento. Então, na gastropatia da hipertensão portal, ele cabe ali para nós. O TIPS pode ser considerado nesse grupo de pacientes
principalmente aqueles que têm uma necessidade de transfusão repetida, nos quais o uso do beta-bloqueador e ou da terapia endoscópica falharam. Normalmente, nesses pacientes, a gente tem uma limitação muito grande do que fazer. Eu não consigo estar fazendo tanto aí tratamento endoscópico, alguma outra coisa. Na fase aguda, as drogas vasoativas nos ajudam bem. Então lá a teripressina, a octreotide, a somatostatina ajudam bem nesse sangramento pela gastropatia da hipertensão portal na fase aguda. E na prevenção do ressangramento dela é complicado. Posso tentar aqui o beta-bloqueador. Às vezes, quando eu tenho isso em alguns locais mais localizados, até a gente poderia tentar uma terapia endoscópica com argônio, alguma coisa, sobretudo naqueles pacientes com watermelon, que vem sangrando muito, né? Eu poderia tentar uma terapia com argônio, consegue controlar em alguns pacientes, embora normalmente essas ectasias vasculares voltem a formar depois, às vezes a gente precisa de repetição. Nesses pacientes com watermelon, o argônio tem conseguido fazer um controle interessante nesses pacientes. Alguma questão aqui, gente? Eu tinha deixado aqui separado até a classificação das varizes GOV tipo 1, tipo 2, né? A gástrica isolada tipo 1 e tipo 2, só para ficar aqui um pouquinho mais claro deles ali, né?